Olá, a TV Embelezar novamente vai ter a honra de apresentar a entrevista com a doutora Claudine Yumika Sasaki Cunha. É uma especialista em odontologia estética, odontologia reparadora, e mais uma vez ela vai nos orientar sobre assuntos muito importantes e palpitantes, principalmente o atendimento das pessoas idosas. Então, doutora Claudine, os seus cumprimentos aos nossos internautas, nossos que acompanham aqui da TV Embelezar. Olá, obrigada novamente por ter sido convidada para essa entrevista, sou muito grata. Então, eu fiz uma pesquisa antes, que eu achei muito interessante e pode crer, me apareceram várias dúvidas sobre o atendimento das pessoas idosas, né? Eu fui lá para o YouTube e comecei a ver filmagens. Teve coisas que me deixaram muito intrigadas. Não parecia assim ser algo muito fácil de se realizar. Como eu não sou especialista, então eu disse assim, vamos conversar com a doutora Claudine, porque os idosos estão numa fase muito fáceis, às vezes, de quererem, né, ficar mais jovens, mais bonitos, ter o dinheiro para pagar pela aposentadoria, enfim. E aí pode ser uma pessoa que vá fazer uma escolha não muito feliz, né? E nós estamos hoje com grande quantidade de idosos no país, muitos aposentados, né? Idosas que são as que mais sobrevivem aí ao tempo. E como que está assim a quantidade de pacientes idosos que venham no atendimento com a senhora? Eu digo sempre que quando o paciente procura no Google ou mesmo no YouTube, que vê os vídeos, né, e ficam interessados por muitos tratamentos, eu sempre digo que cada caso é um caso. Primeiro a gente precisa fazer uma avaliação do paciente, o paciente precisa fazer um check-up, tanto médico quanto odontológico, precisa fazer uns exames radiológicos para eu poder indicar qual o tratamento que ele vai poder fazer. Que às vezes aquele tratamento que ele viu ou no Google ou no YouTube não é indicado para ele. Agora a questão do idoso, eu vejo que o Brasil está envelhecendo e tem uma procura muito grande, tanto do idoso quanto da idosa, de uma busca de envelhecer com saúde. Querer envelhecer com um sorriso bonito, para que ele possa sair, possa viajar, possa ter um convívio social, e que ninguém precisa saber que ele usa uma prótese, usa uma dentadura, uma prótese sobre implante, né? Então, eu faço um estudo para que o paciente saia daqui e que ninguém descubra que ele usa uma prótese. Agora é interessante que eu observei em pesquisas, aí, inclusive com reportagens mais sérias, com citação de boas fontes médicas, odontológicas, é que a pessoa sem a prótese, ela desenvolve uma série de doenças, né, que inclusive me parece que o estudo é a estomatologia, né, que cuida desta área. E também tem o caso das pessoas com as próteses mal ajustadas, né? Os problemas que ocorrem na boca, inclusive até o problema do câncer. Vamos dividir em duas partes. Quais são os problemas que poderiam ocorrer com uma pessoa idosa sem próteses? Eles dizem boca pelada. Isso. O paciente, quando ele não tem os dentes, ele tem dificuldades de mastigar, então ele vai ter problemas nas articulações dessa região, ele vai ter dores de cabeça, o rosto dele vai ficar mais achatado e ele não vai conseguir mastigar, porque o que tritura o alimento são os dentes. E a digestão começa no bolo alimentar, que é formado com a mastigação do alimento junto com a saliva, e a saliva começa essa digestão. Se o paciente ele não consegue ter isso na boca, quando ele engole o bolo alimentar, ele engole o alimento praticamente inteiro. Então o estômago ele vai ter que fazer o trabalho que a boca não fez. E daí o intestino sucessivamente, então o paciente vai ter deficiência de proteínas, de nutrientes, né? E vai ter problemas estomacais, problemas intestinais, problemas de pele, esôfago, vários tipos de problema, porque antigamente não dizia que a saúde começa pela boca? A doença também. Agora, no caso, a prótese mal ajustada seria a segunda hipótese. Quais são as doenças que são derivadas?
Tem vários tipos de doenças. Doenças, eu digo, no caso, pode até chegar num câncer, pode causar várias lesões, que no caso poderia até ser umas lesões benignas, né? Que a gente, tirando o fator agressor, que é o que a prótese está machucando, e o organismo reverte isso. Então, tudo porque é uma prótese que não está bem ajustada, ou uma prótese que ela não está muito antiga na boca do paciente. O paciente vai levando aquela prótese, vai chega de um lado, mais chega de um outro, e a prótese começa a ficar meio desajustada na boca. Ela está grande na boca, ela está folgada, como dizem os pacientes. E aí começam a ter as lesões que pacientes chegam aqui até a chorar. E no caso também há uma união entre o especialista na área nutricional, chamam também o estudo da estomatologia, aliada ao dentista, cirurgião dentista. Como que funciona? Tem uma coligação de tratamento aí, não? Sim, hoje a gente trabalha aqui na clínica com a odontologia miofuncional, e ela atua também com uma parte da otorrinolaringologia, com a fonoaudiologia e também com a odontologia. A otorrinolaringologia vai ser o quê? O ato da respiração, a audição e a parte da laringe. Então, às vezes o idoso, ele não tem mais aquela resposta de como ele conseguir engolir os determinados alimentos. Então, a gente também, como dentista, a gente atua nessa área orientando o paciente como ele deve engolir da forma correta. E a fonoaudiologia vai atuar em falar certos fonemas que às vezes o idoso ou as pessoas sem serem idosas não conseguem falar. E isso, certos fonemas, e isso pode ter dificuldades também junto com a respiração e junto com a deglutição do paciente. Então, a gente hoje fala que está todo mundo de mão dada. Quais são os principais recursos em peças maleáveis? Existem algumas exibições de material maleável, pessoas idosas com trabalhos protéticos nesta área. Qual é a diferença entre esses materiais? O que tem a ver realmente funciona, é importante? Todo mundo pode? Não é todo mundo pode. Como eu sempre digo, o paciente precisa passar por uma avaliação clínica. Então, tem o método convencional, que são as próteses mais rígidas, né? A dentadura, a prótese total com materiais mais convencionais. E tem essas outras que são mais, digamos assim, modernas, que seriam essas flexíveis. Mas elas não são tão flexíveis. Eu digo que ela tem um conforto maior para o paciente. Mas aí também eu não posso falar que todo mundo pode usar, porque não é todo mundo que pode usar. Tem certas indicações para os pacientes que eles precisam primeiro passar por uma avaliação. Inclusive, eu vi pessoas que fizeram implantes sendo idosas, tiveram graves problemas depois para se restabelecer em termos de saúde, né? Então, a senhora fala tanto do check-up antes. Isso. Esse problema que ocorreu muitas vezes até com um aspecto de rejeição, que teve que ter posteriormente da internação, né? No caso, a senhora tem um tipo de check-up digital e depois todos os outros exames podem ser feitos a nível hospitalar e laboratório. Por qual motivo, onde ocorre a rejeição, por exemplo, no caso de implante que não tenha tido tanto sucesso? Causa maior. Nós aqui da clínica, nós digamos assim que para um tratamento ser 100% certo, que na verdade não chega a ser 100%, porque nada nessa vida é 100%, a gente tem que fechar todos os pontos para que não dê certo. Então, se o paciente ele não tem uma saúde boa, a gente já não faz a cirurgia de implante, porque a gente certamente não vai dar certo. O paciente que é diabetes, ele não tem a diabetes controlada, a glicemia dele não está controlada. Ele é hipertenso, ele é cardíaco, ele não toma as medicações, que ele tem que falar a verdade, porque se ele vai em tratamento, ele fala para o médico que ele está tomando, mas de fato ele não está tomando, ele vai correr o risco na hora da cirurgia. Se ele vai fazer o exame lá, por isso que eu sempre peço o exame do médico e eu quero que o médico fale comigo e que fale, olha, esse paciente ele é certinho, ele toma os remédios certinho, porque tem muitos pacientes, infelizmente, que ele meio que faltam com a verdade.
E eu sempre falo para os pacientes, se vocês faltarem com a verdade comigo, quem sofre são os pacientes. Porque nós dentistas, a gente faz todos os exames, pede os exames para os médicos, dos médicos, os exames da parte odontológica, para que quando a gente partir para a parte cirúrgica, a gente vai estar com o ambiente todo preparado para isso, materiais todos estéreis, para que o paciente não tenha risco de rejeição, risco de passar mal e tal. Agora, se o paciente ele não está controlado, ele não tem uma saúde boa, não tem por que fazer essa cirurgia. Há casos até que fazem ao mesmo tempo, né, a hospitalização, o campo cirúrgico todo, acompanhando o pessoal cardio, personal, diabetes, aí fica a equipe médica junto com a equipe odontológica. Pode. Exatamente. Já ouvi falar nisso também. A gente faz uma ação conjunta e dá certo, porque daí somos nós dentistas com os médicos, geralmente são os médicos dos pacientes, e eu sou a dentista do paciente, então não tem por que dar errado, vai dar certo. Ele está ali todo protegido, num ambiente preparado para isso, seja hospitalar, seja odontológico. Ou seja, quem não tomou remédio, quem não procurou atendimento, está prejudicando a si mesmo, a si mesmo. Cada vez as coisas vão agravando mais. Sim, sim. Então, e há pessoas que sofrem acidentes, os jovens principalmente, não é? Por exemplo, as quedas violentas, né, os acidentes de motos, né, ciclistas, que vai para frente, né, o corpo da pessoa. E aí não tem o anteparo, né? E eu li, inclusive, que desportistas também têm esse risco de quebrarem esse aspecto dos dentes, parte frontal, da cabeça mesmo, né? Aí como que é feito o atendimento? Vai ter que juntar o bucomaxilofacial, cabeça e pescoço, com o pessoal da odontologia? Como que seria o quadro de uma pessoa que vai ter um trauma violento de acidente na cabeça com fratura de dentes? Havendo um acidente, ele vai para o SUS, né? Ele vai para o pronto atendimento. Em primeiro lugar, vão querer salvar a vida do paciente. Se o paciente não tendo risco de vida, eles vão eleger o que é primordial para aquele paciente naquele momento, naquele primeiro momento. Porque ele vai estar com a face toda destruída. Se está toda a face destruída, imagina as outras regiões também. Então, aí a junta médica, junto com a odontologia, vai se conversar e ver o que é primordial para o paciente. Daí, se for o bucomaxilofacial, ele vai atuar na região da cabeça e o pescoço também e vai tentar reconstruir aquilo que teoricamente foi perdido ou foi destruído. Aí depois que tudo tendo alta desse campo, é que vai entrar a parte de próteses, a parte mais estética. A parte de estética, também, né? Isso. Agora, o que são os atendimentos em carga rápida? Eu vi muito nos vídeos esse tipo de explicação, inclusive com internação de manhã, sai à tarde, sai sorrindo. O que tem a dizer referente a esses vídeos? O tratamento, eu não sei como é que eu vou perguntar, porque realmente eu sou leiga, eu estou aqui querendo saber, né? É que são os implantes e próteses com carga imediata. A gente até brinca que fala que quando o paciente tem essa indicação, é a oitava maravilha do mundo, porque o paciente interna pode ir para o centro cirúrgico, se são vários casos, né, vários elementos. Interna de manhã, faz a cirurgia, a gente já vai com a equipe com os protéticos, né, e instala a prótese do paciente já ele saindo do centro cirúrgico. Então, o paciente, não é todo mundo que tem essa indicação. Aliás, são poucos pacientes que têm essa indicação, até porque primeiro precisa fazer uma avaliação e ver se o paciente tem aquela condição que ele consiga ter uma carga rápida, uma carga imediata. Tem que tomar remédio para cicatrização também depois mais acelerada? Não é tomar uma medicação para ter uma cicatrização mais acelerada. Ele vai tomar uma medicação pós-cirúrgica e uma medicação pré-cirúrgica. Tá bem. Agora, segundo eu soube, esses tratamentos eles são os mais caros. Sim. Mas será que eles perduram por muito tempo? Como é que fica a manutenção tem que refazer a cirurgia? Como ficaria depois de um certo tempo? Quando bem planejado e bem avaliado, esses implantes eles vão ser bem instalados, a cirurgia vai dar super certo e esses implantes vão ficar lá por muito tempo, que dirá se não seja uma vida inteira.
Agora, todas as próteses, todas, sejam elas removíveis ou elas fixas na boca do paciente, precisa fazer umas manutenções no dentista. Então, o paciente precisa vir ao consultório para fazer essas manutenções. Se for uma prótese sobre implante, é preciso de tempos em tempos, aí o profissional, o dentista vai falar de quanto em quanto tempo, que é preciso remover essa prótese, se ela for fixa, para fazer uma higiene que o paciente não consegue fazer. Isso, previamente, o paciente ele é orientado de como deve fazer a higiene oral com cada tipo de prótese que ele está instalado na boca dele. Agora, estou quase encerrando, doutora. A senhora foi muito gentil nos receber aqui no final do seu expediente. Estou cansada já, né? Mas vamos falando em higiene e tal, quais são os cuidados que quem tem prótese, quer seja fixa, removível, como a senhora acabou de falar, aí já está fixa, né? A carga rápida, essas coisas todas aí. Vamos pensar, existe uma única forma de tratamento de limpeza ou muda o sistema de limpeza conforme o tipo de prótese? Quais produtos que são utilizados normalmente, aconselhados? Todas as próteses que elas são removíveis da boca, que o paciente remove para fazer a higiene, ele vai usar uma escovinha própria para isso, que é comprada em farmácia, está até escrito escova para limpar aparelhos ortodônticos ou dentadura. Existe também umas pastilhas que o paciente coloca nessas próteses, ou aparelho ortodôntico também, para limpar. Por exemplo, o Corega Tabs, né? Então o paciente coloca essa pastilha uma vez por semana para fazer a higiene junto com a escovinha própria para isso. Agora, as próteses sobre o implante ou as próteses fixas, as manutenções são feitas na clínica. Então o paciente vem aqui, passa com o especialista e o especialista remove essa prótese quando ela é uma prótese sobre o implante. A prótese fixa sobre dente não, aí é uma sessão específica para isso. A prótese fixa sobre o implante, aí o paciente ele é orientado de quanto em quanto tempo ele deve vir à clínica para fazer essa manutenção. Bem, gente, olha, descobrimos muitas coisas e complementamos, não é, o conhecimento realmente. Eu acredito assim que foi interessante ouvir, apreciar o que está sendo noticiado, mas fiquei muito contente de chegar junto a essa profissional aqui e esclarecer as dúvidas, né, de uma forma mais científica, mais profissional. Eu acredito que esclareceu bastante a cada uma das pessoas que aqui nos assistiram e deixamos aí o convite às pessoas idosas para ficarem cada vez mais bonitas, elegantes, enfim, os profissionais de beleza ouviram aqui, por favor, passem as informações à frente também, não é? Tá lá a pessoinha lá, foi fazer o cabelo, a unha, mas eu tô meio triste com o meu dente, né? Então, minha prótese, eu sei que gostaria de fazer, tá aí uma excelente informação para passar, né, para confortar as pessoas. A gente sabe que é muito difícil atualmente também o mundo econômico, não é? São caros, né, os equipamentos, os produtos, né, que são utilizados, né? Enfim, às vezes nem todas as pessoas têm acesso. E lástima que não existam serviços, né, não sei se de seguradoras, de financiadoras de bancos, não sei quem seria o mais indicado, que tivesse também, não é, a oportunidade de que a pessoa adquirisse esse tratamento via crédito, via, né, de acesso realmente econômico, né? É uma lástima porque às vezes a pessoa vai ter um parente que pode ajudar, enfim, né? Mas que, digamos assim, à vista fica quase que impossível hoje, né? Crise econômica. Quem tem dinheiro, eu sempre digo que se está investido em algum lugar e quer mexer na parte estética, dentária ou harmonização orofacial, melhor fazer aqui comigo, porque se tiver investido em poupança, em algum fundo, vai ganhar muito mais aqui comigo. Cara, foi uma simpatia, foi uma grande alegria. Gente querida, olha aí, minha gente querida, pense bem, olha, quantas informações, nós que somos da área da beleza, da saúde, não é? Vimos as pessoas, temos sempre assuntos, até uma ótima oportunidade de passar esse vídeo e mostrar, né, os recursos, né, as moças que estão trabalhando na área de estética, as massoterapeutas também. Vamos aí confortar as pessoas com as novas tecnologias e oportunidades de ter e manter um sorriso
sem ficar envergonhado, sem ter problema de saúde, principalmente, né, doutora? Sim, sim. Deixar suas despedidas aí. Eu agradeço muito pela oportunidade. Sempre que quiserem, estou à disposição, né, para a TV Embelezar. E todos aqueles que quiserem vir falar comigo ou com a minha equipe, nos procure na Nipodentes Odontologia. A gente está no Facebook, no Instagram e também no nosso site. Fica aqui o nosso convite. Obrigada. Muito agradecida mesmo. Nós estamos publicando seus endereços aí. E grande abraço, gente. Vamos tocar a nossa vida para frente, embelezando o mundo. Ser profissional da área de beleza é uma bênção, é ou não é? Quantas coisas nós podemos ajudar as pessoas. Sendo da área da saúde, melhor ainda, junto com o pessoal da beleza, hein? Que tal? Saúde e beleza, binômio inseparável. Um beijo, até a próxima edição da TV Embelezar.